Olá, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Hoje estou fazendo a live de noite, não consegui fazer mais cedo, mas tudo bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres. E hoje a gente vai para a lição 123. E a gente começa com aquela nossa entrega de ir para a mente, a gente volta para a mente, entra para dentro da sala de aula de Jesus, do Espírito Santo, deixamos o ego do lado de fora da sala de aula. Começamos com uma respiração mais pausada, para tranquilizar a mente, acalmar a frequência dos pensamentos. Começamos a nos colocar em total disponibilidade de aprender o curso de Jesus, de nos conectar com a verdade sobre nós. Vamos lá, meus amores. Hoje, como o professor Kenneth já tinha comentado lá na lição de ontem, na lição 122, ontem a gente ia falar de perdão de novo e hoje a gente iria falar de gratidão. Então, a lição 123 diz: agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Então, o professor Ken diz que essa lição, na verdade, é uma correção para a ingratidão que sentimos. Então, o professor Ken está dizendo que essa lição 122, ela vai ser para corrigir a ingratidão que sentimos. Sim, enquanto acreditarmos que somos indivíduos acalentando nossos seres físicos e psicológicos, tendo o especialismo como nosso maior valor, não existe maneira de podermos ser gratos a Deus, porque Ele é a maior ameaça à nossa existência separada. Desnecessário dizer, é o verdadeiro Deus que é ameaçador para o ego, né? Porque a versão do ego é parte do sonho, diferente do próprio Deus, que nem mesmo sabe da sua existência. Lembrar de Deus é lembrar quem somos como parte dele. Como um com ele, nossa existência individual não significa nada. De fato, ela é nada, apenas uma invenção da nossa imaginação iludida. Essa lição, então, expressa a correção, nascida do pensamento de que tem que existir outra maneira de olhar para mim mesmo, para não mencionar outra maneira de olhar para o mundo. E eu reconheço que minha individualidade não me faz feliz. Nem minha busca pelo especialismo me trouxe a paz, o amor e a alegria que quero. Em outras palavras, somos gratos por estarmos errados e por Deus estar certo. No entanto, enquanto pensarmos que estamos certos sobre nossa existência e compreensão do mundo, a gratidão é impossível. Quem poderia ser grato por um Deus, curso e professor, que acredita estarem errados? Na verdade, a gente muitas vezes se sente ingrato, não consegue sentir gratidão, e é porque na verdade a gente está olhando para isso com os olhos do ego. Porque obviamente o ego nunca vai se sentir grato por nada, muito menos grato
por uma ideia que diz que o ego é uma ilusão. Então a gente precisa estar conectado com a nossa mente certa. A gente tem que estar ouvindo a voz do Espírito Santo para que a gente se sinta grato. Porque com a visão do ego é impossível. Eu muitas vezes me pegava assim, gente, né? Essa nova era, assim, fala tanto em gratidão, né? As pessoas falam tanto que são gratas. Eu não consigo sentir essa gratidão. O que tem de errado comigo, né? E eu acho que muitas pessoas falam em gratidão da boca para fora. Assim como do perdão do mundo, sabe? O perdão do mundo, que não é o perdão verdadeiro. Então as pessoas falam muito em gratidão, que são gratas, mas eu acho que elas estão também iludidas com o que significa gratidão. Porque elas estão gratas com a visão do ego do que seja gratidão. É ou não é? Então, agora eu me sinto um pouco menos culpada, porque na verdade eu tentava buscar me sentir grata por meio da visão do ego e eu não ia achar gratidão nunca. Nunca. Aquele negócio de dizer que a gente está buscando no lugar errado, né? Então, indo para a lição, nesse primeiro parágrafo pequenininho, Jesus diz que hoje sejamos gratos. Chegamos a atalhos mais suaves e a estradas mais planas. Não pensamos em voltar atrás e não há nenhuma resistência implacável à verdade. Nós encontramos discursos de incentivo como esse através de todo o livro de exercícios. Obviamente, Jesus sabe que isso não é totalmente verdadeiro para nós, porque ele continua com as lições. Quer dizer, na verdade, ele sabe que a gente ainda não está de verdade totalmente nesse nível de não pensar em voltar atrás e de não ter nenhuma resistência à verdade, né? Porque se realmente a gente já estivesse nesse nível, não seria necessário Jesus continuar com as lições, né? Teria parado na lição 123. Mas não, ele segue até a 365. Então, obviamente, Jesus sabe que isso não é totalmente verdadeiro para nós, porque ele continua com as lições. Mas ele apela para nossas mentes certas, para que caminhos gentis sejam nossa meta. Claramente, isso não é um julgamento contra nós pelo fato de sermos resistentes à verdade, termos pensamentos de voltar atrás e frequentemente desejarmos fechar o livro permanentemente. Jesus não quer nossa culpa. Ele não quer que a gente se sinta culpado por querer voltar atrás, por querer fechar o livro, por abandonar o curso, por jogar o livro pela janela. Então ele não quer nossa culpa, mas nossa compreensão de que esses pensamentos não nos fazem felizes. Só bastava isso, a gente reconhecer que a gente não é feliz aqui com esse sistema de pensamento do ego. Portanto, ele se dirige à parte de nós que realmente quer viajar nos gentis caminhos do perdão e busca reforçá-la. Deveríamos apreciar essa próxima sentença, reconhecendo o quanto a perspectiva de Jesus é diferente da nossa. Um pouco de indecisão permanece. Algumas pequenas objeções e um pouco de hesitação, mas podes muito bem ser grato pelos teus ganhos, que são muito maiores do que reconheces. Os ganhos são infinitamente maiores do que a gente pode reconhecer agora. A gente não consegue ver toda a limpeza que está sendo feita no nosso inconsciente, porque a gente ainda não consegue ver o todo. A gente não consegue ver a limpeza que está sendo feita lá.
Mas com o nosso treino, com a nossa disponibilidade, é isso que está acontecendo. Então, um pouco de indecisão permanece. Eu lembro muitas vezes de mim não entendendo o que Jesus está dizendo na lição, resistindo. Muitas ideias da minha mente vinham e me diziam assim, ó, Jesus está se contradizendo, né? Vinha muito claramente assim passagens tanto do texto quanto das lições de que eu percebia contradições, né? E até isso Jesus sabe que a gente vai achar. A gente vai procurar contradição e a gente vai achar contradição, porque o ego tá pegando um curso em milagres e usando para os propósitos dele. Se a gente conseguiu acreditar num mundo de corpos, achar contradição num curso em milagres para o ego é fichinha. Então, um pouco de indecisão permanece, algumas pequenas objeções e um pouco de hesitação. Mas podes muito bem ser gratos pelos pequenos ganhos que já teve, né? Mas que são pequenos ganhos que a gente percebe, mas que além do que a gente percebe, eles são muito maiores. E o professor Ken fala aqui que no parágrafo inicial de O Sonho Feliz, Jesus diz que não temos ideia do que está acontecendo conosco. Lá, o que está acontecendo lá no inconsciente, a gente não sabe o que está acontecendo lá. E aí, então, por isso que ele coloca essa passagem do capítulo 18 que diz assim, que Jesus diz, pois não podes distinguir entre progresso e retrocesso. Alguns dos teus maiores progressos julgaste como fracasso. Gente, essa passagem aqui me fez eu cair diretamente em todas as metas do mundo que eu fui atrás, achando que lá ia estar a minha felicidade. E que, quando não deram certo, eu julguei como fracasso. E aí ainda diz, e alguns dos piores retrocessos avaliaste como sucesso. Em outras palavras, não podemos entender, apreciar ou avaliar nosso progresso no caminho espiritual, uma vez que estamos sobrecarregados pela força do ego. Pensamos que não existe maneira de jamais podermos ir além dele, além do ego. E então pensamos que o pouco que já fizemos não é muito afinal. Jesus está nos dizendo aqui que fizemos muito mais do que percebemos. Podemos não ter subido ao topo da escada, mas por meio do nosso comprometimento com Ele e empenho em termos sucesso em aprender suas lições, ganhamos muito. Então aí para você que muitas vezes pensa isso ou até que já entrou em contato comigo para perguntar isso, que acha que não está fazendo certo, acha que não está praticando certo, acha que não está tendo efeito a sua prática, o seu estudo, a sua leitura. Isso é o que o ego quer que você acredite, que você não está evoluindo em nada. Mas além das aparências, você está evoluindo muito, porque você está comprometido. É que nem aquela parte que eu digo às vezes para vocês aqui, assim, eu ainda não acredito ou eu ainda não consigo determinada coisa, mas eu quero querer conseguir. Eu quero querer, porque nem querer eu não quero, sabe? Sabe, por exemplo, às vezes a gente não quer largar uma mágoa, a gente não quer se desapegar de determinados traumas, né? Jesus,
eu ainda não tenho nem a vontade de me desapegar dos meus traumas, mas eu quero querer desapegar dos meus traumas, entendeu? Vocês conseguiram entender o negócio? Eu não quero, mas eu quero querer. Isso já é uma disponibilidade, entende? Agora, um dia dedicado à gratidão acrescentará o benefício de algum discernimento acerca da real extensão de tudo que tens ganho, das dádivas que tens recebido. Esses ganhos vêm da minha seriedade sobre voltar para casa e do meu estudo e prática do curso. Já estamos, na lição 123, então passei pelo menos 123 dias nisso. Afinal, eu poderia ter parado no primeiro dia, ou nem ter começado os exercícios de forma alguma. O fato de eu ter praticado, não importando o quanto meus esforços possam ter sido tíbios algumas vezes, não importando o quanto tenham sido cheios de especialismo, sabe? Quando a gente acha que está fazendo o exercício errado, mas isso significa que existe uma parte de mim que quer aprender essas lições e ficar com elas. Então existe uma parte de mim que quer querer. É para isso. Então assim, ó, o professor Ken tá falando, né, nessa linguagem assim, né, de que como se a gente mesmo estivesse falando da gente mesmo, né? Então, esses ganhos vêm da minha seriedade sobre voltar para casa, né, do meu estudo, da minha prática, de afinal de contas eu podia ter parado no primeiro dia e não parei, né? Então, é para isso que precisamos olhar em nós mesmos, em vez de julgarmos nossas falhas e resistências. Portanto, vamos nos sentir gratos pelo nosso professor, suas lições e por nós mesmos termos escolhido aprender com elas. Então, é um bocado de coisa para a gente se sentir grato hoje, né? Jesus ter mandado esse curso pra gente, ter feito esse curso pra gente. Gratidão a Ellen, ao Bill, ao professor Ken. Gratidão por a gente estar encontrando os irmãos que também estão querendo voltar para casa pra gente voltar junto. Gratidão a Deus, porque o impossível nunca aconteceu. Tem um bocado de coisa, né? Gratidão pelo computador, pra gente poder estar, né, praticando com os irmãos, ao celular, à internet, enfim. A gente tem um bocado de coisa para agradecer, nem que seja aqui pelo Um Curso em Milagres. E aí sim, conectados com o Espírito Santo, conectados com a nossa mente certa, a gente pode começar a ter um vislumbre do que é gratidão verdadeira, né? Do que é gratidão verdadeira. Não a gratidão do mundo. Fica contente hoje, em gratidão amorosa, Jesus nos diz. O teu Pai não te abandonou, nem te deixou a vagar sozinho no escuro. O ego quer nos dizer que não fomos nós que abandonamos Deus, que foi Deus que nos abandonou. Mas a gente, com essa frase aqui de Jesus, fica contente hoje, em gratidão amorosa, que o teu Pai não te abandonou, nem te deixou a vagar sozinho no escuro, né? Porque a gente coloca a culpa em Deus. A gente diz, eu mesmo dizia no início, né? Por que Deus deixou a gente cair em sono profundo? Porque Deus deixou a gente acreditar nessa ilusão. A gente ainda quer projetar a culpa em Deus, né? Então, além disso, mesmo que se fosse nós que tivesse abandonado Deus, né?
Ele deveria ter nos impedido, estendendo o seu braço eterno para a escuridão e nos puxando de volta. Do ponto de vista do ego, é sempre culpa de Deus. A gratidão real, olha só, a gratidão real, não a gratidão do mundo, vem da compreensão de que Deus não nos salvou porque Ele não pode. Se Ele de fato estendesse seu braço para a escuridão, isso significaria que ela era real. E a salvação seria necessária diante da separação fatual. Nossa gratidão a Deus é porque Ele não sabe do nosso estado separado, então não tenta nos salvar, porque nada disso aconteceu. Seu ser imutável permanece nossa única esperança. Exatamente. Portanto, Jesus nos diz no texto que precisamos perdoar Deus por Ele não ser um conosco. Ele não se une a nós em nosso jogo de pecado, culpa e medo. O que significa que não existe pecado e, portanto, nenhum ser separado que precise ser punido. Então é assim, Jesus diz no texto que precisamos perdoar Deus por Ele não ser um conosco. Precisamos perdoar Deus porque Ele não deu realidade para essa ilusão junto com a gente. É por isso que a gente precisa perdoar Deus. Mas, no entanto, não é perdoar Deus, é ser grato a Deus por Ele não ter dado realidade a essa insanidade toda aqui, né? Então, perdoa teu pai por não ter sido a vontade dele que tu fosses crucificado. Uma vez que perdoamos nosso Criador, vivenciamos gratidão pelo fato de que Ele é e que em seu ser descansamos seguros como seu filho. Essa é a verdadeira gratidão. Está aqui a verdadeira gratidão. Não a gratidão do mundo, mas a gratidão por Deus não ter dado realidade ao nosso sonho de exílio. Exatamente. Mesmo durante nosso sono de esquecimento, sua memória repousa segura também. A memória de Deus, né? Sua própria presença gentilmente nos chamando para despertarmos e sermos felizes. Quem poderia então não ser grato a tal luz brilhando na escuridão da nossa culpa e medo? Mais uma vez Jesus diz, ser grato por Ele ter salvo, por Ele te ter salvo do ser que pensaste ter feito para ocupar o seu lugar e o da sua criação. Hoje, dá-lhe graças. Então, hoje ser grato por Deus ter te salvo do ser que pensaste ter feito para ocupar o lugar de Cristo. Para repetir, Deus nos salva simplesmente sendo Ele mesmo. Daí a linha que vem depois no livro de exercícios, nós dizemos Deus é. E então deixamos de falar. Deus é. Nada mais pode ser dito sobre Deus. E esse é o motivo e a forma com que Ele nos salva. Ele não muda, torna o erro real, estabelece ilusão como realidade ou vê seu filho como separado dele. A realidade em si mesma é a salvação da ilusão, que diz: dá-lhe graças por Ele não ter te abandonado, por Deus não ter te abandonado, e pelo seu amor permanecer para sempre brilhando sobre ti, para sempre imutável.
Dá-lhe graças também por seres imutável, pois o Filho que ele ama é tão imutável quanto ele próprio. Sê grato por estares salvo. Fica contente por teres uma função a ser cumprida na salvação. Sê grato por teu valor transcender em muito as tuas parcas dádivas e os teus julgamentos mesquinhos sobre aquele que Deus estabeleceu como seu filho. A gratidão é impossível enquanto pensarmos que estamos aqui. Exatamente isso. Agora, pelo menos eu entendo por que eu não conseguia sentir gratidão, enquanto que todo mundo está dizendo assim: eu sou muito grata, eu sou muito grato. Nossa, tem que sentir gratidão, tu tem que sentir gratidão para conseguir ser feliz aqui, para conquistar as metas do mundo. Porque a abundância persegue quem é grato, né? Mas isso é só a gratidão do mundo, a gratidão da boca para fora. A gente não sabe nem o que é gratidão. A gente não sabe. Se você se acha grato, reveja o que você acredita sobre gratidão. E é o mesmo que Jesus desfaz a nossa crença equivocada sobre perdão, sobre caridade, enfim, ser benevolente, essas coisas todas assim, do mundo é totalmente, precisa ser desfeito. Porque a gente aprendeu com o ego isso. Então a gente precisa desaprender tudo. Inclusive o que é gratidão. Então, o professor Ken fala que a gratidão é impossível enquanto pensarmos que estamos aqui. Somos gratos apenas quando tiramos nosso investimento em nossa identidade individual e especialismo. Em outras palavras, nós damos graças por Deus estar certo e nós errados. É essa a gratidão. E mesmo assim, a gente ainda só está num nível de entendimento cognitivo, racional, né? A gente sabe conscientemente disso. E isso, darmos graças por Deus estar certo e nós errados, é o significado da humildade. A pré-condição para a gratidão. Exatamente, a humildade de dizer que a gente não quer mais esse professor, que a gente sabe que esse professor não nos faz feliz, que a gente não sabe o que está acontecendo aqui, que a gente não sabe o significado de coisa alguma, que a gente está errado, Jesus está certo, que a gente está errado e Deus está certo. Isso é o verdadeiro significado da humildade, que também é distorcido pelo ego. E a humildade do mundo é outra coisa. E essa humildade, essa verdadeira humildade é a pré-condição para a gratidão, trazida pelo cumprimento da nossa função de perdão. Hoje, ingratidão, é o parágrafo 4 da lição. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos que não olham mais para baixo, para o pó. Hoje entoamos a canção do agradecimento em honra ao ser que, segundo a vontade de Deus, é a nossa verdadeira identidade nele. Hoje sorrimos para todos aqueles que vemos e caminhamos com passos leves ao fazermos o que nos foi designado a fazer. Mais uma vez, hoje sorrimos para todos aqueles que vemos e caminhamos com passos leves ao fazermos o que nos foi designado fazer. O que foi nos designado fazer é perdoar.
o que significa que eu primeiro me torno consciente do quanto não quero liberar meus julgamentos e especialismo, do quanto não quero sorrir para todos os que vejo. Lembra? A gente sempre precisa ver o lado, a sombra, para que ela se desfaça, né? Na verdade, eu só quero sorrir para aqueles de quem quero algo. Um desejo que é seletivo, específico e especial. Meu primeiro passo ao aprender a perdoar, portanto, é estar ciente do quanto não quero fazê-lo, do quanto não quero mudar minhas percepções. É só quando me torno consciente do meu ato de negar um sorriso ou uma palavra gentil a você que posso ver que estou negando isso a mim mesmo. Portanto, não apenas... Perdão, gente, já falei tanto hoje que estou sem voz já. Portanto, não apenas não estou interessado em estar com você, mas com Jesus também. E certamente não estou interessado em voltar para Deus. Precisamos ver a conexão causal entre o efeito, como somos em relação aos outros, separados, insensíveis e especiais, e a causa, não querermos voltar para casa e nos lembrar do Filho de Deus. Então, vamos fazer o contrário? A causa é não querermos voltar para casa e nos lembrar do Filho de Deus. É isso que está na nossa mente. Errada, né? Essa é a causa. E o efeito é o jeito que a gente é com os outros em relação aos nossos irmãos. Que nos sentimos e acreditamos estar separados, quando somos insensíveis, nos sentimos melhores, especiais. Nós olhamos para esse desejo sem julgamento. Dessa forma, perdoamos a nós mesmos, nossa função na Terra. Olhamos para esse desejo, né, de não querer voltar para casa sem julgamento. Dessa forma, é o único jeito da gente se perdoar. Porque se a gente ficar olhando com os olhos do ego para isso, se a gente ficar olhando para isso da gente não querer voltar para casa com os olhos do ego, então a gente só fortalece ainda mais a nossa culpa. E na verdade, a gente olhar para isso de não querer voltar para casa sem julgamento, a gente está se perdoando, que é a nossa função aqui. Como alguém poderia não sentir gratidão por tal unção? Pois só através do perdão nossos corações podem se elevar acima do desespero para compartilhar a visão da filiação de Deus, o ser que Deus criou, um com Ele. Não vamos sozinhos, Jesus diz, e damos graças porque na nossa solidão, um amigo, com A maiúsculo, o Espírito Santo, veio para nos falar do Verbo Salvador de Deus. E o professor Ken diz, nosso amigo é o Espírito Santo, e o Verbo Salvador de Deus é uma expressão da expiação, que quer dizer correção, perdão, essa lição de gratidão, né? A esperança, portanto, estará presente em nossas mentes se nós apenas nos utilizarmos dela. Nossa gratidão verdadeira não conhece limites, pois esse amigo e seu verbo curador são a saída do inferno. E agradecemos a Ti
por tê-lo ouvido. Jesus diz que é agradecido a nós por ter ouvido o Espírito Santo. O verbo de Deus não tem som se não for ouvido. Ao agradeceres ao Espírito Santo, os agradecimentos são teus também. O princípio da expiação por toda a sua verdade, radiância e amor não tem relevância até que escolhamos nos unir a Ele. O que fazemos por nos separarmos das interferências do ego a Ele, ao amor, né? Nós aceitamos a expiação para nós mesmos quando liberamos tudo o que fizemos para ocultar sua verdade. Nós, portanto, precisamos olhar para nossos investimentos nos mundos interno e externo do especialismo. Sem o Espírito Santo ao nosso lado, isso é impossível, mas com ele somos conduzidos ao nosso ser. Exatamente. Nós precisamos olhar para os nossos investimentos no mundo interno e externo do especialismo com o Espírito Santo. Lembram disso, né? Com Jesus. Só assim a gente pode ser conduzido da ilusão para a verdade. Nossos agradecimentos ao Espírito Santo são os dele a nós. Seus agradecimentos a nós são os nossos a ele. Pois a canção da gratidão tem início, pois a canção da gratidão não tem início nem fim. Refletindo a canção de Deus, como está nessa maravilhosa passagem, mais para frente no livro de exercícios. O nosso amor nos espera quando vamos a Ele e anda ao nosso lado, mostrando-nos o caminho. Ele não falha em nada. Ele é o fim que buscamos e o meio pelo qual vamos a Ele. Uma mensagem que não é ouvida não salvará o mundo. Por mais poderosa que seja a voz que a diz, por mais amorosa que a mensagem possa ser. Jesus não pode me salvar até eu escolher me unir a Ele. A salvação é um empreendimento de colaboração, não apenas porque vejo meu irmão comum comigo, mas porque colaboro com ele, que representa a salvação. Assim, a mensagem de perdão de Jesus é aceita e oferecida como uma. É uma passagem do capítulo 4. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, Jesus está dizendo, e ao afastar-te dele, eu venho a estar distante para ti. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é uma. Então nós voltamos juntos como o Filho único de Deus. Graças sejam dadas a ti que ouviste, Jesus nos diz, pois vens a ser o mensageiro que traz consigo a sua voz, a voz do Espírito Santo, a voz por Deus, e a deixa ecoar por todo o mundo. A mensagem ecoa por todo o mundo por a termos escolhido. Quando no instante santo escolhemos Jesus como nosso professor e a expiação como nosso princípio orientador, nós nos unimos à filiação.
pois não existe mais qualquer separação em nossas mentes. Além disso, uma vez que o mundo físico é a sombra da mente separada do Filho, o mundo é curado também. Mais uma vez, essa não é uma mensagem que espalhamos pelo mundo de forma comportamental. Eu já tava aqui com coceira na língua para falar para vocês, né? Que isso da gente sair, da gente se unir ao nosso irmão, né? Da gente não querer se afastar do nosso irmão, porque a gente só volta para Deus estando unidos ao nosso irmão. É que a gente é o mensageiro que leva a voz do Espírito Santo. Isso não é no comportamento, gente. Um curso em milagres, mais uma vez, não é um curso sobre comportamento, não é um curso sobre efeito, é um curso sobre a causa que está na mente. Então, mais uma vez, o professor Ken fala pra gente, né? Alerta, nos alerta. Essa não é uma mensagem que espalhamos pelo mundo de forma comportamental, mas uma que automaticamente se estende através de nós, porque nós somos uma somente, né? Isso significa que a mensagem permanece dentro da mente do Filho de Deus no instante em que ele a escolhe. O nosso tomador de decisões escolhe ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o milagre permite que ela se estenda sem esforço. Não precisa sair pregando pelo mundo afora, não. Como recordamos, passagem do capítulo 16. Ainda podes pensar que é impossível compreender a santidade, porque não podes ver como ela pode ser estendida para incluir todas as pessoas. Como que a gente vai espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo inteiro, bilhões de pessoas diferentes, que parece que são diferentes de mim, que têm interesses diferentes de mim, que têm crenças diferentes de mim. Como que eu vou fazer isso? Mas Jesus continua: te foi dito que ela tem que incluir todas as pessoas para ser santa. Não te preocupes com a extensão da santidade, pois não compreende a natureza dos milagres. Nem és tu quem os faz. É a sua extensão, muito além dos limites que percebes, que demonstra que tu não os fazes. Então, é na mente certa do único Filho de Deus que acontece esse milagre de estender a toda a filiação. Hoje recebe os agradecimentos de Deus ao dar graças a Ele, pois Ele quer te oferecer os agradecimentos que lhe dás, já que Ele recebe com amorosa gratidão as tuas dádivas e as devolve 1000 vezes, 100.000 vezes maiores do que quando foram dadas. Esses números são obviamente simbólicos, mas sua magnitude expressa a magnitude da cura que ocorre quando escolhemos liberar nossa culpa e olhar para nossos julgamentos sem julgamento, aceitando a gratidão de Deus, mesmo quando a estendemos a Ele. Deus abençoará as tuas dádivas, compartilhando-as contigo. E assim elas crescem em poder e força, até que encham o mundo com contentamento e gratidão. A linguagem poética reflete a verdade de que a consciência da nossa abundância como Filho de Deus aumenta conforme liberamos nosso apego à culpa e especialismo. E eu, assim, posso dizer para vocês que
Isso de liberar nosso apego à culpa e ao especialismo é o mesmo que liberar nosso apego aos nossos traumas e à nossa história de vida. A gente tem um apego à nossa história de vida, nossa historinha de vida, nosso script, aos nossos traumas. A gente tem um apego e a gente não quer soltar. Mas tudo bem, Jesus está aqui nos ensinando o seu curso justamente para que a gente desapegue. E a gente vai desapegar. Então, de novo, a linguagem poética reflete a verdade de que a consciência da nossa abundância como Filho de Deus aumenta conforme liberamos nosso apego à culpa e especialismo, que quer dizer tudo. Apego ao nosso script, à nossa historinha de vida, aos nossos traumas, pontinhos, pontinhos. Conforme o poder que investimos neles diminui, o poder e a força naturais do amor de Deus têm permissão para ser o que são. Assim, nossas mentes ficam cheias de alegria e gratidão. Conforme nos tornamos conscientes de que a noite terminou e a luz de Cristo raiou, nossas mentes se enchem dessa luz, assim como a mente da filiação. Uma mente é todas as mentes, por isso se estende. Pois o poder e a força do Filho de Deus não excluem ninguém. De outra forma, não seriam verdadeiros. Se não se estendesse a todas as mentes, se não fosse assim de não excluir ninguém, não seria verdade. Recebe o seu agradecimento, recebe o agradecimento de Deus e oferece-lhe o teu. Recebe o agradecimento de Deus e oferece a Deus o teu agradecimento durante 15 minutos 2 vezes hoje. E compreenderás a quem ofereces a tua gratidão e a quem ele agradece quando estás lhe agradecendo. Essa santa meia hora dada a ele te será devolvida na proporção de anos para cada segundo essa santa meia hora dada a Deus, te será devolvida na proporção de anos para cada segundo e poder para salvar o mundo com rapidez aumentada de muitas eras, graças ao teu agradecimento a Deus. Agradecimento por estarmos errados e Ele certo. A verdadeira gratidão reflete a unicidade do céu, um círculo sem separação. Isso é desconhecido na Terra e não somos solicitados a entender como 30 minutos nos poupa eons. Mas somos solicitados a deixar que isso aconteça. Isso nós fazemos quando, através da nossa gratidão, expressamos nossa unidade com Deus e com o Espírito Santo, que emanam do perdão ao nosso irmão e a nós mesmos. Mais uma passagem da lição, Jesus nos pede: recebe os seus agradecimentos, os agradecimentos de Deus, e compreenderás o quão amorosamente Ele te guarda na sua mente. Quão profundo e ilimitado é o seu cuidado para contigo. Quão perfeita é a sua gratidão a ti. Lembra-te de pensar nele, em Deus, a cada hora
e dá-lhe graças por tudo que ele deu ao seu filho, para que ele possa erguer-se acima do mundo, lembrando-se do seu Pai e do seu ser. Novamente, e de uma vez por todas, Deus não sente gratidão a nós. Ele não tem um ser separado que pode experienciar outro em gratidão ou ódio. Porque Deus sentir gratidão a nós quer dizer que são seres separados, né? Então, quando Jesus fala, é uma metáfora. E o professor Ken faz a gente lembrar de novo e de novo, toda vez que Jesus está nos falando por metáforas. Então, novamente, uma vez por todas, Deus não sente gratidão a nós. Ele não tem um ser separado que pode experienciar outro ser com gratidão ou com ódio. Essa adorável passagem, assim como essa adorável lição, meramente expressa o amor de Deus na forma específica que a correção precisa para desfazer o conto de pecado e culpa, punição e dor, ódio e morte do ego. Conforme nos permitimos vivenciar gratidão de e para Deus, as correntes de ódio e medo caem de lado. Não mais presos ao mundo sombrio de desespero do ego. Nossos corações e mentes são elevados acima do mundo para a luz, conforme o céu canta sua canção de gratidão. É isso, meus amores. Finalizamos a lição 123 com esse pedido de Jesus que a gente aceite a gratidão de Deus e também oferecer a nossa gratidão a Ele. Porque lembra que a gente não sabe onde termina Deus e onde começa o seu Filho? Porque sim, Deus é a primeira causa. Deus é a causa e o seu Filho é o seu efeito. Mas Ele nos criou como Ele mesmo, uno com Ele. Então, na metáfora aqui de Jesus, Ele diz que Deus é grato a nós. Mas, na verdade, todo esse processo de a gente sentir a gratidão verdadeira, por a gente alcançar essa humildade verdadeira na mente, de que a gente reconhece que a gente está errado e Deus está certo, é o que vai fazer nós voltar para a unicidade em Deus. E quando um ser é uno, não tem uma parte para ser grato e outro para receber a gratidão. Isso também significaria separação, não é? Mas então, mais uma vez, a gente segue as orientações de Jesus, praticamos esses períodos de tempo de gratidão a Deus, gratidão por estarmos errados e Ele certo, gratidão por Ele não ter dado realidade a essa ideia insana que a gente teve aqui. E só nesses poucos minutos de a gente acessar a gratidão na nossa mente certa, essa gratidão verdadeira, a gente já está dando muitos passos, economizando muitos éons de ilusões aqui no tempo. Isso quer dizer que a gente deu muitos passos em direção ao retorno para casa. Tá bom, meus amados? Bom treino para todos. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.